Olá, sejam muito bem-vindos ao Orlecast, esse projeto do Instituto Orlet que tem como objetivo trazer informação sobre saúde, qualidade de vida e longevidade, tudo isso pautado na ciência e na ética. Hoje nós estamos aqui com a honra de receber a doutora Nicole, ou para os mais íntimos, Ni, como eu gosto de falar. Seja muito bem-vinda, Nicole, dermatologista lá da clínica. É uma honra ter você aqui. Um prazer enorme estar aqui nesse projeto maravilhoso que eu acompanhei desde o começo, um convite super especial. Então, muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado. Então, Nia, assim, para as pessoas que ainda não tiveram a honra de te conhecer, conta um pouco sobre a sua formação e por que você escolheu, primeiro, ser médica, né? E, em segundo lugar, também seguir nessa carreira da dermatologia. Sempre fui apaixonada por pele e eu entendo que a pele não é só o maior órgão do nosso corpo, ela é a primeira camada de barreira ali. A nossa pele reflete muito das nossas emoções, da qualidade de vida, dos hábitos, da atividade física, por exemplo, em atleta que você acompanha. Então, para mim, a dermatologia não é só estética, vai muito além que isso. Perfeito. É isso, né? A pele, ela, como você mesmo falou, ela é um órgão, ela reflete a nossa saúde, a gente exterioriza algumas doenças sistêmicas também através da pele, então esse cuidado ele é muito importante. Lá na clínica a gente tem esse braço da dermatologia, nós somos uma clínica de medicina do estilo de vida e é indissociável você conseguir e ter esse olhar também para a saúde da pele. Né? Então, Com toda certeza. pegando esse gancho, quando a gente está dentro de um contexto de pessoas que fazem exercício físico, como que a gente pode olhar para saúde e longevidade da pele e prevenir o mais importante que seria aí o fotoenvelhecimento? Fotoenvelhecimento está relacionado com a nossa fotoproteção. Então, lembrar que todos os dias criar o hábito de realmente passar filtro solar. Eu vou comentar também sobre o FPS, mas eu acho importante todos os dias você criar esse hábito, não simplesmente sair para correr ao ar livre ou na esteira, sempre se prevenir. Se possível, também usar ali uma barreira física, óculos de sol, uma viseira, né? Uma roupa exatamente. UVB, né? Que Com protege. toda certeza. Tá, mas antes de tudo, vamos lá, né? Fotoenvelhecimento. Para o pessoal que está ouvindo, o que seria o fotoenvelhecimento, né? Exatamente, existe uma diferença muito importante. O nosso envelhecimento natural da pele, realmente, com o passar dos anos, e o fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento, ele é evitável. Por quê? Justamente o que eu estava comentando sobre utilizar o filtro solar todos os dias. Você usar um FPS de no mínimo 30, 50 para realmente bloquear essa radiação ultravioleta do sol. Perfeito. Então, o fotoenvelhecimento está relacionado não ao envelhecimento natural da pele, mas esse envelhecimento provocado pelo contato do sol com as nossas células da pele, Exatamente, né? Tá, exatamente. então a principal, a chave, seria a fotoproteção, aí com os protetores solares, esses métodos de barreira. E o mais importante, todos os dias, mesmo dentro de casa, mesmo em home office, realmente reaplicar e utilizar ali a quantia adequada desse filtro solar. Então, se a pessoa faz exercício físico, não é só aplicar o protetor solar no rosto, tem que aplicar no corpo todo, em todas as áreas que estão ali expostas ao sol. Muito importante. Por isso que os atletas, quando vão fazer maratona, realmente utilizam aquelas camisas com UVB. Porque a gente acaba lembrando de proteger o rosto e acaba esquecendo dos braços, onde pega a maior parte da radiação. Então, é importante. Olha, eu vou te falar que eu sou muito culpada nesse lugar, tá? Eu passo no rosto sempre, mas eu esqueço de passar no braço, Nas aonde pernas. pega o top, né? Aí fica com aquele bronzeado Fica. horroroso, que eu falo que é o bronze do triatlo. Isso tá errado, né? Não pode acontecer. Não, o ideal é realmente passar no corpo todo ou usar essa barreira física mesmo. A barreira física, então, ela pode substituir o protetor solar? É interessante utilizar os dois, Tá. mas a barreira física é um complemento. Tá, então aquela blusinha que tem protetor UV,
Ela já protege, mas eu prefiro e falo para os meus pacientes sempre realmente aplicar primeiro uma camada de protetor, esperar secar e depois a roupa específica. Pescoço, orelha, né? Sim, sempre. Inclusive, você sabe a quantidade necessária? Não, não sei. O ideal é a regra dos 3 dedos, que eu gosto de falar. Que a gente passa 3 dedos desse protetor fluido, que dá pra a gente passar em todo o rosto, trazer aqui pra orelha e colo, pescoço. Isso dá, em média, uns 2,5 ml de produto. Importante lembrar de reaplicar a cada 2 horas. Nossa, então se vai correr ali 2h30, 3 horas, tem que levar, além de tudo, ainda um protetor para passar. A minha sugestão também, o que eu falo para as minhas pacientes, é ter sempre aquele pó compacto com filtro solar. Então ele é mais fácil assim para reaplicar no dia a dia, no cotidiano, você deixa ali na bolsa, na mochila e ele é mais prático. Tá, entendi. Até aquelas amostras, né, que Sim, dermatologista que eu tem... também adoro dar para as minhas pacientes. É muito legal. Então levar ali dentro da bolsa, na hora de correr, no bolsinho ali, um gel, a água e um protetorzinho ali para reaplicar, fazendo essa regra, deixa eu ver se eu entendi. Eu coloco uma pequena quantidade, um pouco num dedo, em 3 dedos, né? Isso. E isso vai ser suficiente para proteger rosto, orelhas e pescoço e colo aqui. Exatamente. E aí, logicamente, nas outras áreas você vai aplicando de acordo com a necessidade ali, a quantidade. Sim, e hoje em dia a gente tem uma diversidade enorme de produtos específicos para atleta, para quem realmente faz atividade física regular, quem soa bastante. Geralmente são produtos, tem com cor também, mas geralmente são incolores para ser realmente mais fácil de reaplicar ali. Você tá numa corrida, você tá numa caminhada, é mais tranquilo de reaplicar. Mas essa opção do pó compacto é com cor, mas também dá tranquilamente. E aí eu acho que uma coisa legal que eu não sei se você começa com seus pacientes, mas a minha irmã, que é dermatologista, que você conhece, ela fala muito comigo para ter cuidado com a região dos olhos, né? Às vezes a gente passa o protetor solar na testa e vai fazer um exercício físico e ele escorre para os olhos e tem que ter um cuidado, né? Porque isso pode gerar lesão ali da sua conjuntiva, né? Exatamente. Pela importância de ter um filtro solar específico para, mesmo que não seja atleta, mas que faz atividade física, na esteira, caminhada, ao ar livre, tem que ser específico justamente para proteger essa região. Porque pode lesionar, né? Com Então, certeza. assim, gente, aí tem até outras opções. Eu acabo não passando na testa, porque escorre mesmo, Bastante. e aí arde o olho, né? Pode gerar alguma lesão ali. Às vezes a viseira, ela faz ali uma barreira, Muito né? interessante. Então, gosto também de indicar para os meus pacientes. Não passa na testa, passa dessa região do olho para baixo e usa uma viseira ali no... O importante é estar protegida, é isso que eu Com sempre certeza. falo. Então, pegando esse perfil de pacientes atletas, existe diferença do seu dia a dia ali de consultório entre o cuidado de pele, né, para uma pessoa que faz exercício físico de uma pessoa sedentária? Com toda certeza, é uma rotina completamente diferente. A nossa pele, ela mostra a ingestão hídrica, os hábitos de vida, o tabagismo, a pouca ou alta ingesta de bebidas alcoólicas. E tudo isso vai influenciar no meu tratamento a curto e longo prazo para esse paciente. Até um skincare personalizado vai ser diferente para um paciente que é atleta de um paciente que é sedentário. Então, tudo influencia. E lógico que os pacientes atletas são muito mais beneficiados pela qualidade de pele. Eu vejo muita diferença, assim. Então quer dizer que fazer exercício físico, no final do dia, até vai trazer mais qualidade para a pele daquela pessoa. Muita gente oxigena melhor essa pele, tem uma melhor oxigenação dessa pele, tem uma melhor qualidade de textura, porque tá tudo interligado, a alimentação, a ingesta hídrica. Então, faz diferença. Geralmente a pessoa que faz exercício físico é uma pessoa que está cuidando da saúde em outras dimensões que impactam indiretamente na pele, né? né? A integridade do paciente. Então, olhar o paciente como um todo, não só a parte estética. Realmente, junto com a nutrologia, está associado. Perfeito, entendi. Tá, então, voltando para o tema de protetor solar,
Eu também não entendia, depois comecei a entender, mas eu acredito que tenha muita gente que ainda tem dúvidas sobre o que é um raio UVA, um raio UVB. Qual que é a diferença? O que a gente tem que buscar num protetor com relação a esses fatores do ponto de vista de fotoproteção, né? Proteger o fotoenvelhecimento. Excelente pergunta, uma pergunta que eu recebo frequentemente no consultório e eu quero cessar essa dúvida de uma vez por todas. Vou falar de uma forma simplificada para todo mundo decorar. O fator UVA, vamos lembrar de fotoenvelhecimento. O fator UVB, vamos lembrar de queimadura. E luz visível, manchas. Agora eu vou destrinchar cada uma para você aqui. Então, UVA é o fotoenvelhecimento, ele está associado com a falta de uso do protetor solar. E esse uso do protetor solar não é só ir à praia, à piscina, é realmente ter o hábito de utilizar todos os dias, mesmo dentro de casa, mesmo em home office. O UVB é a queimadura, então é a radiação solar também, só que ela pega na parte mais superficial da nossa pele, que é a epiderme. E ela que causa inflamação, o bronzeamento tardio, aquela ardência, e realmente ela deixa essas marcas como rugas finas, flacidez na pele a longo prazo, né? E a luz visível, ela está associada com a luz do celular, do computador, e ela também vai causar manchas na nossa pele. Ah, então assim, a luz da tela do computador, do celular, também pode prejudicar a nossa pele. Com toda certeza, a longo prazo, ela é um dos fatores que colaboram para esse fotoenvelhecimento. E aí, então, existem protetores que vão fazer essa proteção contra raios UVA, que estão relacionados ao envelhecimento da pele, e UVB, que está relacionado a essa parte mais de queimaduras. Exatamente. Por isso que é importante sempre conversar com o seu médico dermatologista, porque ele entende a composição desses produtos, tem o melhor para indicar pelo seu tipo de pele. Existe protetor químico, existe protetor físico. Por exemplo, o protetor químico, ele é aquele protetor mais fluido que geralmente a gente indica para o dia a dia, para o cotidiano, porque ele é mais gostoso, assim, tem um toque mais aveludado e o paciente ter essa continuidade de usar. Já o protetor, o físico, ele vai repelir essa luz solar. Então, é aquele protetor mais denso, geralmente ele é aquele protetor mais branco, então que a gente utiliza quando realmente está ao ar livre, fazendo atividade, ou na piscina, Faz na uma praia. camada mais grosseira, mais grosseira, né? Tá. Sim. Entendi. Então, esse protetor físico seria esse aspecto mais grosseiro, químico, um pouco mais fluido para o dia a dia. E os dois protegem contra ambos os raios, UVA e UVB? Sim, os dois protegem contra os. E geralmente na mesma proporção ou isso varia? Isso varia pelo FPS de cada um, pela composição de cada um, por isso que é sempre importante perguntar, e tem uma novidade de um produto que eu vi ali na blogueira influenciando. Não, pergunta para sua médica que já faz o acompanhamento em consultório com você, que já conhece a sua pele, sabe os ativos que você usa, então vai ser mais seguro dessa forma. Perfeito. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. O protetor solar que eu uso no dia a dia para me proteger da luz visível do celular, talvez não seja o mais interessante para um contexto de eu sair para fazer uma corrida meio-dia num sol de 35 graus. Com toda certeza. Inclusive, os horários que eu não indico para os meus pacientes é entre 10 da manhã e 4 da tarde, porque essa radiação ela é muito maior e mesmo com um protetor físico, que é esse protetor mais denso, branco, que ele vai repelir essa radiação, ele, ainda assim, um FPS 99 não tem a capacidade de proteger completamente a radiação. Por isso que é importante um protetor mais denso e reaplicar sempre. Reaplicar e olhar para o cuidado do horário, né? Isso. Entendi. Então, gente, é isso. Se você está usando o mesmo protetor que você usa no dia a dia para fazer suas corridas, provavelmente talvez você esteja deixando aí de se proteger contra esse fotoenvelhecimento, porque são situações diferentes, né? Então, você está exposto num ambiente com mais luz solar, você precisa de uma camada mais densa ali para fazer uma proteção maior do que às vezes no dia a dia, que você também vai se proteger, mas é de uma outra maneira, e usar o mesmo protetor pode ser um erro nesse sentido.
Peguei. É isso mesmo. Ah, legal. Bom, e você falou um monte sobre FPS. Então, pegando, né? Então, mesmo os protetores com FPS iguais podem ter qualidades diferentes também. O que seria esse FPS, para a gente entender? Vou contar um segredo da indústria hoje para vocês. Porque, assim, um FPS de 30, por exemplo, ele vai bloquear a radiação do sol em torno de 97%. Um FPS 50, ele vai bloquear cerca de 98%. Um FPS 99 bloqueia 99% da radiação UVB. E o que isso significa? Que a diferença não é tão significativa quanto a gente vê a diferença de preço e de FPS. Então, um FPS 30, sim, você já está protegida. O que eu gosto de indicar para os meus pacientes sempre é um FPS pelo menos 50, ainda mais que agora nesse verão vai para a praia, calor, suor. Lembrar de reaplicar, mas um FPS 50 é o ideal. No mínimo, FPS 50 e reaplicar a cada 2 horas. Isso é o que eu acho interessante. Tá, entendi. E aí, então, beleza, esse FPS a gente precisa escolher de acordo com o local que a gente está, mas no mínimo ali tem um número 50 de norte. Isso, eu gosto, que é um intermediário, mas o 30 você também já está protegida. E isso para protetores de rosto e de corpo ou tem uma variação? Eu gosto de colocar um FPS 50 por ser o intermediário para tanto para rosto quanto para corpo. Por isso que eu gosto de indicar isso para as minhas pacientes. Tá, entendi. E aí isso para químicos e físicos? Isso. Aí depende da composição, depende da pele da paciente. Aí eu indico uma marca ou outra, mas sem conflito de interesse também. Ah, perfeito. Então, assim, também pegando para destrinchar o tema, você falou muito de protetor químico, protetor físico. O que seria aí? Qual que é a diferença entre esses protetores, também para as pessoas que estão ouvindo, né? A diferença, então, de um protetor químico para um físico é que o físico é aquele protetor mais denso, é aquele protetor realmente, geralmente ele é mais branco, assim, condensado mesmo, e ele vai refletir a radiação ultravioleta do sol, os raios UVB. Já o protetor químico é aquele protetor mais fluido, mais usado no dia a dia, que eu gosto de indicar para os pacientes, porque ele tem um toque aveludado, é mais gostoso de reaplicar, de passar. Mas se tiver uma marca específica ou algum protetor novo que saiu, é importante sempre conversar com a dermatologista que te acompanha, porque ela entende a composição desses produtos e tem o melhor para indicar também de forma personalizada. Perfeito, entendi. Tá, e nessa população de atletas, existem queixas que são mais importantes da gente avaliar no contexto de consultório? Por exemplo, atletas, às vezes, que têm mais chance de ter foliculite, dermatite. Como que você vê isso no consultório? O que acontece? Geralmente, em pacientes atletas ou que realmente têm o hábito de fazer atividade física, o que eu sempre oriento é a tríade clássica. A primeira, não deixar de passar protetor solar todos os dias. Mesmo, hoje eu não vou treinar. Ok, passa o protetor solar. O segundo, usar um protetor específico para quem soa, para quem é atleta. Porque hoje, com as diversas marcas que a gente tem, o ideal para não escorrer nos olhos, não ficar melecado. E a terceira é sempre, depois da atividade física, não emendar com outro programa. Como assim? Tomar banho, realmente tirar a roupa, por quê? Tem materiais sintéticos que abafam mais a pele, que deixam aquele suor por mais tempo, e isso realmente causa foliculite, uma inflamação ali, uma dermatofitose, que são as micoses. Então, tudo isso é decorrente dessa higiene que eu acho muito importante no pós-treino também. Então, essa é a tríade clássica que eu falo para os meus pacientes atletas. Nossa, interessante. Então, terminou o exercício físico, ter esse cuidado pós-treino para evitar até mesmo o surgimento dessas micoses, desses fungos na pele, né? Isso mesmo. Porque você cria um ambiente ali que está mais propenso a esses fungos que nós temos, né, na pele. Sim. É bom frisar que, assim, fungo, bactéria, a gente tem na pele e está tudo bem, né? A pele é uma barreira que protege contra a invasão desses micro-organismos, que dentro de um sistema equilibrado de imunidade, você tem ali um sistema que se autorregula. Mas, eventualmente,
principalmente quando você está num ambiente onde você propicia o crescimento desses fungos, aí você pode ver essas dermatofitoses, que foi o que você falou. Exatamente. Ah, perfeito, entendi. Tá, existe algum cuidado para a roupa também que a gente tem que ter? Alguma roupa que é mais favorável durante a prática de exercício físico? Evitar materiais mais sintéticos, procurar por materiais que tenham essa tecnologia de ser mais respirável, mais confortável, não ter muito atrito na pele, realmente. Essas tecnologias fazem toda a diferença para quem realmente treina todos os dias. É isso, né? A inovação tecnológica de vestuário, ela tem como objetivo favorecer a qualidade daquela atividade física. A qualidade ela envolve não só a performance durante, mas como aquela pessoa vai ficar depois, né? Não é para você sair de um treino com, por exemplo, uma assadura por causa de uma roupa errada que você usou e que fez um atrito ali que não deveria. Isso está errado, não pode, né? É isso É mesmo. mais ou menos por aí. Sim. Tá. Pegando o gancho, ainda falando sobre essa questão de acne, foliculite, chega muito para mim no consultório, às vezes, atletas que usam Roacutan para prevenir surgimento de acnes. E aí não é nem aquele tratamento convencional, fica mais numa famosa, entre aspas, né, dose da beleza do Roacutan. Nicole, isso existe? E se sim, tem com esse objetivo mesmo? Como que isso se dá? Tá muito famoso agora essa dose da beleza, se ela realmente funciona, inclusive para atletas. Vou comentar um pouquinho sobre ela. O Roacutan nada mais é que a isotretinoína, uma medicação, então ela tem que ter acompanhamento com o seu médico dermatologista, porque eu preciso solicitar exames específicos, não é simplesmente vou prescrever uma medicação e ela tem melhora. Mas sim, ela melhora a qualidade de pele, reduz a oleosidade, melhora a textura da pele. E em atletas, o que acontece? Existem atletas que realmente, além da alimentação saudável, da boa ingesta hídrica, utilizam alguns hormônios, o que pode aumentar um pouquinho a foliculite, a acne. Então, a dose da beleza ela entra em conjunto, auxiliando esses atletas, mas lógico, sempre em conjunto com o médico e acompanhando exames de sangue, mas ela é bem tranquila e segura. E pode fazer. E pode fazer, Tá, sim. entendi. Bom, só para deixar claro, né, o uso de hormônios entre atletas é uma coisa off-label, né? E que tem que ter cuidado. É que a gente, às vezes, recebe paciente que já usa e aí a Isso, gente. exatamente. Mas é sempre muito complicado. É uma realidade, a gente não pode negar o uso de hormônios, né? E que eles podem também se exteriorizar com os efeitos colaterais na pele, e aí você, como dermatologista, cuida dessa parte, mas deixando bem claro para quem está ouvindo que tem que ter muito cuidado na hora de falar de hormônios, atleta, né? Sim, porque até o uso dessas canetas emagrecedoras, as pessoas estão usando off-label, então realmente precisa de um médico acompanhando e não é simplesmente encontrar um fornecedor e começar a usar e aplicar, enfim. Mercado secundário existe, as pessoas por isso que eu acho conseguem. importante a gente trazer esse tema aqui também e o paciente falar a verdade para o médico. Realmente, todas as medicações que ele usa, as medicações controladas, as medicações que ele usa escondido ali, às vezes da família, dos amigos, eu acho importante sempre ser muito transparente com o médico que está cuidando de você. Perfeito, é isso, né? Do Roacutan, também uma dúvida que surge, alguns pacientes relatam, é com relação à dor articular, quando começa a usar. Isso acontece nessa dose da beleza também? E teria alguma atenção especial para ser dada para perfil de pessoa que faz exercício físico com relação a isso? O que acontece é quando essas pessoas não têm um acompanhamento com um dermatologista, usam off-label, igual a gente comentou, né? E tem um volume alto de treino, não acompanha a dosagem de vitamina D, ômega 3, então realmente pode acarretar nessas dores articulares, mas quando muito bem acompanhado pelo médico, não. E é uma dor também autolimitada, pelo que a Isso. gente acompanha, né? Uma dor que depois de um certo tempo o paciente já consegue manejar. É igual o uso de estatina no paciente que está com dislipidemia, com aumento de colesterol, que às vezes vai ter uma dor ali muscular que pode ou não ser manejada, e se não for também, aí tem que trocar o medicamento. Exatamente. É isso, tem que acompanhar, né? Não dá para Sim. fazer a coisa sem acompanhamento médico.
é um paciente que já faz parte do consultório, não tem como simplesmente prescrever e nunca mais acompanhar esse paciente. Então, é desde o começo essa jornada juntos. Perfeito. Tá. Então, aquela pessoa que está fazendo exercício físico e que quer melhorar ali os cuidados da pele, qual seria uma rotina mínima para a doutora Nicole, para essa pessoa fazer pré-exercício físico? Rotina mínima para quem não gosta de skincare, o básico bem feito, que é isso. Higienizar muito bem o rosto. Eu adoro dar como sugestão o Clisenóil, porque ele não tem tanto atrito igual esses sabonetes. Depois, hidratar essa pele. E, em terceiro, a fotoproteção, que tá ali todos os dias. Aí fez exercício físico, voltou para casa. Qual que é o cuidado que essa pessoa tem que ter no pós? Novamente, higienizar bastante esse rosto, porque aí misturou a fotoproteção ali com o suor. Então, higienizar bem, hidratar e realmente reaplicar o seu protetor. Com relação aos cabelos, tem alguma coisa? Mulheres, né? Mulheres às vezes queixam muito de o cabelo ficar um pouco mais seco, ressecado. Às vezes até a ponta do cabelo que bate ali nas costas e mistura com o suor. Tem alguma coisa que dá para fazer pré e pós? O suor, ele desidrata um pouco o cabelo, então o que eu sempre indico para as minhas pacientes, tem algumas proteínas específicas para passar antes de você realmente ter uma atividade física, até ao ar livre, assim, porque ela tem proteção já térmica para o cabelo e é mais seguro. E não prender com muito atrito esses fios, porque também tende a quebra, a queda, então sempre ter esse cuidado com o cabelo também. Ah, perfeito. Tá, uma dúvida agora, que já foi tema de discussão até em alguns grupos de corrida e de triatlon, né? A mulher que fez a natação à noite, agora é uma pergunta tensa, fez a natação à noite, é melhor ela dormir com o cabelo mais ou menos ali de cloro, sem lavar, e lavar no outro dia, ou lavar e dormir com o cabelo molhado? Meu Deus! Pergunta sem resposta, né? Pergunta sem resposta. O ideal é sempre dormir de cabelo seco. Então, chegou, tira já esse cloro, tira toda essa substância. A piscina, ainda mais de academias, elas têm muito tratamento, é péssimo pro nosso cabelo. Então, lavar, hidratar e já secar. Porque também dormir de cabelo úmido, ficou só um pouquinho úmido, lá termina de secar, porque isso pode acarretar caspa, a dermatite, o que a gente não quer. Exato, né? Queda de cabelo também Queda ou de não? cabelo também. Deixá-lo mais quebradiço, né? Sim. Tá, então sempre tem que lavar o cabelo e secar, não tem como, tem que se organizar para isso. É importante. Senão as duas coisas são ruins. Dormir de cloro, cabelo molhado, vai ter prejuízo em algum... horrível. Tá. Bom, fiz uma caixinha de perguntas para os seguidores, eles mandaram algumas questões de mitos e verdades com relação a cuidados com a pele. Adoro! E aí vamos ver aqui as suas, selecionei 4 Vamos lá. para você responder. Então vamos lá, protetor solar impede a produção de vitamina D? Mito ou verdade? Não, mito. Até porque, como eu comentei já, o FPS 99 não bloqueia 100% dessa radiação ultravioleta do sol na nossa epiderme. Então, assim, mito, a gente vai continuar produzindo ainda a vitamina D. Porque às vezes a pessoa usa isso de justificativa para não usar protetor solar, né? Não, mas eu quero produzir vitamina D. Existe um equilíbrio entre esses dois pilares, tá? Quem treina cedo não precisa de protetor solar. Mito também, não. Eu treino às 4 da manhã, às 5 da manhã. Já tem radiação, então sim, tem que passar o protetor solar. Amanheceu, tem radiação. Com certeza. Então tem que passar o protetor solar. Isso mesmo. Essa é boa. Pele oleosa não precisa hidratar. Outro mito, é até pior a gente não hidratar uma pele oleosa, porque tem aquele efeito rebote. A pele oleosa, ela já produz mais sebo naturalmente. Então, se você não dá essa hidratação para a pele, ela vai cada vez produzir mais. O ideal é sempre hidratar, ter uma rotina junto com a sua dermatologista, com produtos específicos para realmente melhorar essa oleosidade excessiva, mas controlar. E aí, pegando um gancho, então, o sabonete que é escolhido para higienizar essa pele também vai mudar. Sim, por isso que tem que ser um cuidado
personalizado e acompanhado. Entendi. Tá, mais um mito aqui. Ou verdade, né? Protetor solar entope os poros. Quando entope os poros é sempre culpa do produto? Não, imagina. Porque a higienização da pele também é um passo muito importante. Às vezes, essa pessoa não foi muito bem instruída, enfim, e ela não higienizou muito bem a pele e está só reaplicando o filtro solar. Então, é sempre importante higienizar e passar, mas não é por conta do filtro solar. Então, se o poro entupiu, provavelmente não foi pelo Foi, protetor solar. Foi sim, a não ser que seja um protetor, às vezes, de pior qualidade, né? Mas geralmente é uma higienização, assim. É mais higienização. Perfeito. Bom, então, assim, para a gente caminhar para o fechamento agora, qual seria, assim, o maior erro que você vê no consultório que, se você pudesse deixar de recado para as pessoas com relação aos cuidados da pele, dentro desse lugar de exercício físico? Eu acho importante, então, sempre vou treinar, passar o seu filtro solar, o seu protetor, reaplicar, usar barreira física, se possível, então viseira, óculos, camisa com proteção UV é o essencial e é o cuidado mínimo. Então, se você fosse deixar uma dica para as pessoas, qual seria? Usar o protetor específico, camiseta UV, óculos e viseira. Perfeito. Bom, doutora Nicole, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Agora, quem tinha dúvida com relação ao uso de protetor solar, tenho certeza que está com muito mais coisas elucidadas com essa nossa discussão. Você gostaria de deixar um recado para as pessoas? Acho legal também você falar como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, né? Isso, eu trabalho no Instituto Orlete, tenho o Instagram deles, @InstitutoOrlete, e também o meu pessoal, que é doutora.Nicole Segredo. Perfeito. Um recado para as pessoas? Foi um prazer estar aqui. Se você ainda tem dúvidas sobre qualquer foto tipo proteção ou cuidados da pele, estética, eu posso te ajudar também. Muito bem, então, doutora Nicole, de novo, muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o convite para esse projeto que é o Orlecast, um braço do Instituto Orlete, para trazer isso, informação de qualidade, segura, baseada na ciência, para as pessoas que estão ouvindo, que às vezes têm um pouco mais de curiosidade, poderem aplicar isso na sua rotina, e aqui no caso hoje a sua rotina de skincare, de cuidado com a pele e de fotoproteção. Muito obrigada mesmo, muito grata por estar aqui e espero que a gente tenha mais conversas como essa também. Com certeza nós teremos. Obrigada, pessoal.